Obrigado pela vossa presença, bem-vindos. Vamos só fazer aqui um bocadinho a introdução ao tema. Creio que todos são, digamos assim, familiarizados com esta questão, mas só focar aqui alguns pontos que creio que podem ter interesse. Eu ia quase começar com uma provocação. Ia começar com uma provocação. Quem é que aqui sabe o que é US East One? Não? Pronto, há aqui alguns. Portanto, esta questão, para quem sabe o que é o US East One, esta não foi uma semana de calma, de certeza. Para os outros, eu já vou explicar um bocadinho o que é isso e qual é que é o impacto. Muito bem. Porque é que esta questão da continuidade de negócio é importante? Obviamente, para todos sabemos, não é? Porque todos nós, os que temos funções de responsabilidade nestas áreas, mais ou menos responsabilidade, e enfim, que a atividade profissional depende dos sistemas de informação, pretendemos dormir descansados à noite e estar descansados ao fim de semana. Portanto, numa calma relativa, quando é possível, e minimizar aquilo que podem ser as disrupções de negócio, para além, enfim, do nosso bem-estar pessoal, mas de todo o bem-estar do negócio. E aqui as questões que se colocam são múltiplas e, obviamente, temos que manter um conjunto de pontos de atenção, nomeadamente, e todos nós sabemos, as questões relacionadas com cibersegurança, que é uma preocupação, aliás, é até uma preocupação aqui dentro do nosso grupo, temos uma publicação dedicada a isso. Tivemos agora há muito pouco tempo um evento dedicado também à cibersegurança, mas há outras coisas que nem nos lembramos muitas vezes, ou não nos lembramos com tanta frequência, como acidentes naturais, como incêndios, e já vamos falar aqui de um caso em que isso aconteceu, mudanças relacionadas com fornecedores. Muitas vezes já pensamos, isto é uma coisa que depende sobretudo de nós, depende aqui de casa, mas há inúmeras circunstâncias e cada vez mais neste mundo interconectado, depende dos fornecedores e daquilo que os fornecedores mudam, sem nós sabermos, ou mesmo nós sabemos, mas não tendo os detalhes todos. Obviamente, depois há as questões processuais. Portanto, há um fator aqui que é muito importante, que é o fator tempo. Não é? Todos nós sabemos que o tempo aqui é de importância. Quanto maior for o tempo para recuperar, não é? Maior é o custo. Eu muitas vezes falo, e quando tenho que explicar estas coisas aos meus alunos, falo sempre do exemplo mais básico, é o exemplo do frigorífico. Não é? Portanto, quanto mais tempo o frigorífico estiver desligado, faltou eletricidade, já tivemos essa experiência, por exemplo, com os apagões. Obviamente, quanto mais tempo dura o apagão, pior é o prejuízo. E depois, a partir de determinada altura, é irrecuperável. A gente ainda consegue fazer outsourcing de algumas coisas que temos no congelador para alguém que esteja numa zona onde o frigorífico esteja a funcionar, mas chega a uma altura que a coisa já não funciona. Portanto, há aqui uma questão de processo, há uma questão de awareness e há uma coisa que eu acho que é muito importante e queria salientar isso, que é nada disto é paperwork, nada disto é papel. A gente pode pensar, ok, temos isto tudo no papel, mas depois na prática nada vai funcionar se não forem feitos outros processos na prática. O que é que este ano mudou? O que é que este ano mostrou? Isto só nos últimos meses, aliás, só nesta semana. Portanto, eu há bocadinho falei a minha provocação relativamente a US East One. US East One é uma região da AWS. E é uma das maiores, se não a maior região da AWS, é na Virgínia do Norte. A Virgínia do Norte é tradicionalmente um ponto importantíssimo em termos de internet. Começou por ser praticamente o ponto de amarração dos cabos que chegavam aos Estados Unidos e, portanto, é um ponto de intercâmbio. Portanto, os providers acabaram por criar os seus data centers. Os primeiros data centers, que depois se tornaram os mais importantes, criaram na Virgínia do Norte. E a AWS tem lá uma das principais regiões, uma região acaba por ser vários data centers, e esta semana houve uma falha importantíssima, ou relevantíssima, na US East One, coisa que envolveu o DNS,
E, portanto, como já sabemos, as coisas que envolvem DNS normalmente são bastante problemáticas, porque neste caso envolveu o DNS e envolveu uma base de dados key value que eles têm, que é a DynamoDB, alguns se calhar já ouviram falar. O ponto impactou inúmeros serviços na internet. Para mim, a coisa mais extraordinária, e para ver até que ponto é que estas coisas hoje são tão interconectadas, afetou colchões. E, portanto, houve quem se queixasse, utilizadores, pessoas em casa, que se queixaram que os colchões, que eram inclináveis, isto e aquilo, deixaram de funcionar. Portanto, há colchões ligados à internet, que por sua vez estão ligados à US East One. Portanto, o US East One foi abaixo e o colchão deixou de funcionar, como se esperava. Portanto, estamos neste ponto. Para além disso, há inúmeros casos recentes. Alguns, se calhar, já ouviram falar. A Jaguar Land Rover teve parada e, sabe Deus, ainda está em processo de recuperação depois de um ataque às suas linhas de produção. A Marks & Spencer teve um problema gravíssimo de pagamentos online, portanto tiveram de regressar ao pagamento manual, praticamente, e portanto, felizmente conseguiram regressar ao pagamento manual. A Jaguar Land Rover não teve tanta sorte e, portanto, E é daquelas situações em que colocam um fabricante entre a vida e a não vida, portanto fica no limbo. Um caso que talvez seja menos conhecido, mas para mim é dos mais emblemáticos. O governo da Coreia do Sul perdeu uma quantidade inacreditável de dados num fogo, num incêndio, num data center, sem backup. Perguntem-me como é que é possível. Não sei. Não sei. Portanto, e outro caso, por exemplo, este foi muito recente também, foi em outubro, da Vodafone UK, que teve um outage, portanto a rede teve em baixo por causa de uma mudança num fornecedor terceiro. E, portanto, como estamos aqui a ver, portanto, há questões de ataques, há questões processuais, há fogos, há tudo isso. Como é que nos prevenimos para isto tudo? Bom, a verdade é difícil. Portanto, isto não é uma ciência exata, mas de facto aqui a questão do tempo, não é? O tempo é de essência. Pronto. Os especialistas da área falam em RTO e RPO, mas aqui há só descodificando um bocadinho e fazendo aqui só um twistzinho. Ao tempo, não é? O que é importante é sabermos que as coisas não acontecem às cegas. Isto é, temos que ter forma de perceber que está a acontecer uma falha. Ou seja, tem de haver uma forma de nos avisar que a falha está a acontecer. Portanto, o frigorífico, a determinada altura, se falha a corrente, aquilo começa a dar pi. Mas há muitos sistemas. Por exemplo, o governo da Coreia do Sul, aquilo ardeu, deve ter começado a arder, para perder tanto, eles não conseguiram detectar o incêndio a tempo, claramente. Portanto, depois, o outro ponto importante, naturalmente, é o tempo que conseguimos recuperar, não o serviço todo, mas é o mínimo, não é? Portanto, aquilo estar minimamente operacional. Okay? Aqui os especialistas da área podem discordar, podem dizer, não, temos que ter o tempo para estar tudo operacional. No caso da Jaguar Land Rover, eles ainda nem estão totalmente operacionais, aquilo anda há meses. Não é? Mas pronto, temos que ter pelo menos os mínimos olímpicos. Finalmente, há aqui um aspecto que é crucial e que, por exemplo, eu acho que nós em Portugal, nisso, desculpem-me lá, mas eu acho que nisto nós falhamos. Podemos falhar noutras coisas, mas nesta parte especificamente acho que é nos planos de comunicação. Quando algo deste tipo acontece, é preciso uma comunicação constante. Portanto, os tipos da AWS, felizmente conseguiram, mas eu acho que há um tempo mínimo, se dizemos assim, isto é de 15 em 15 minutos, vamos fazer um update, ou é de meia hora, que temos de cumprir. Okay? E nós temos tido casos em Portugal, todos nós conhecemos, não vale a pena estar a apontar,
em que levamos horas ou dias completamente às escuras. O estar às escuras, quer dizer, uma coisa é o estar às escuras, uma coisa é já estar às escuras porque aquilo não está a funcionar, mas outra coisa é estar completamente às escuras em termos de comunicação. E isso é uma coisa que eu acho que, em termos de cultura nacional, não estamos ainda para aí virados. E é uma coisa extraordinariamente importante. Portanto, obviamente, falhar, mas não pode dizer, falhar não é opção. Falhar, às vezes, é inevitabilidade. O que temos é que saber falhar com, se me permitem a expressão, com o mínimo de qualidade. No sentido em que falhar não repondo necessariamente, pois quando há uma recuperação não é repor totalmente o serviço, muitas vezes não é possível, mas haver um plano B. E quantas vezes é que não há plano B nenhum? Não é? Há plano B. O plano B não é ter os serviços todos. E se calhar é um engano dizer, as pessoas dizem, não, o plano B é ter tudo a funcionar. Não, o plano B é ter, por exemplo, no caso da Marks & Spencer, dizer assim, não temos os pagamentos todos online, voltamos aos pagamentos manuais. Mas há pelo menos um plano para o pagamento manual. E quantas empresas é que não têm depois nenhum plano? No caso de um jornal muito conhecido que falhou aí há um par de anos. Tiveram de voltar totalmente à produção manual do jornal. É um plano B, não. Esse é um plano D. Ok? Portanto, mas tem de haver um plano B. Dizer assim, falharam os serviços. Não é? Falhou-se naquele caso. Houve uma falha grave num serviço de cloud. Qual é que é o plano B? Se não há. E depois é outra coisa. Não há tempo, normalmente, para improvisar. Todos aqui, uns foram à tropa, outros não foram, feliz ou infelizmente não fui, mas uma das coisas que as pessoas na tropa se preparam é para o imprevisto, para serem automatizados. Porque na altura não há tempo para improvisar. Não é? E isso é algo que temos de aprender a fazer, é preparar antes de acontecer o imprevisível. Okay? Vivemos aqui num ecossistema, portanto, aqui, digamos assim, temos aqui fornecedores, temos clientes e os clientes são fornecedores e os fornecedores são clientes, portanto, vivemos interligados, mas é impossível fazer um plano destes sem uma rede. Ou seja, sem falar com, neste caso, o fornecedor, e eu ponho isto especificamente em termos dos fornecedores de cloud. Dizer isto é extraordinariamente importante, pensarem em falarem com o vosso fornecedor de cloud e perceberem quando é que são os ritmos de atualização e os planos B em termos de falha. Em termos de recuperação, pensar o que é que são os mínimos. O que é que nós, em caso de falha, o que é o mínimo que tem de continuar a funcionar e como é que isso vai funcionar. Okay? Portanto, e não é ter em papel, é ter em drill. Fazer o teste em tempo real. Fazer o teste em tempo real não é dizer temos isto tudo no papel, temos isto tudo no processo. Não é como as auditorias ISO ou qualquer coisa. É ter testado antes, ver que isto funciona. Portanto, o que é que são os não negociáveis? Os não negociáveis. Cada serviço crítico tem um owner. Isto acontece. A gente sabe quem é que é o owner daquele serviço. Não é um grupo de pessoas, é uma pessoa. É o responsável, é a pessoa que está on point para aquilo. Cada serviço tem um safe mode, tal como, por exemplo, o Windows, a determinada altura nós passamos para o safe mode, quando fica quase tudo inativo, exceto aquilo que é o crucial, o mínimo para funcionar. E um bypass. Se isto falhar, qual é que é o bypass? Okay? Portanto, ter permanentemente os números visíveis. Qual é que é o nosso ritmo de comunicação? Qual é que é o ponto a partir do qual isto é tudo irrecuperável, para termos isso sempre presente? Termos os RTOs e os RPOs, mas termos sempre perceber o que é isso na prática. E, mesmo que as notícias são más, vamos dando a notícia ao cliente. A notícia infelizmente não lhe posso dar boas notícias, mas é preferível dar algumas do que não dar nenhumas.
E, só um bocadinho. Portanto, tudo isto é no pressuposto de que é testado antes, não é no momento. E não é o papel. Portanto, eu reitero isso, não é o papel. A gente pode ter resmas de papel a descrever estes processos. Se não houver um drill regular, se não houver um teste regular, se não houver... Como os bombeiros fazem, não é? Por algum motivo os bombeiros o fazem. O teste para o incêndio, o teste, tudo aquilo. Porque na altura não há cabeça para pensar em todas as contingências. Portanto, tem de haver processos pré-aprovados. Portanto, se tivermos isto presente, se tivermos relativamente determinado quem é que faz o quê, quando acontecer o inevitável, não é? A partir do pressuposto que é inevitável, que há coisas que são inevitáveis, o negócio não está necessariamente seguro, mas há uma calma maior. Calma essa que, obviamente, não pode esconder a preocupação. Mas não podemos viver em circunstâncias de crise permanente. Isso é que arruína completamente o negócio. Muito obrigado. Até já.